Shalom, shalom, povo de Deus, amado, povo querido. Que saudade de fazer live, meu Deus. Meu Deus, que saudade de vocês. Sejam bem-vindos em mais uma live SOS Oração, Depressão, Ansiedade no Japão e no mundo. Isso mesmo. Este mês estamos de aniversário. 4 anos. 4 anos juntinho com vocês. 4 anos. Se você não conhece, né, este trabalho, né, glorioso que o Senhor trouxe ao meu coração há 4 anos atrás, entre em contato conosco, entre em inbox, né? Fale conosco. Nós estamos aqui exatamente, eu estou aqui como intercessora da sua vida, me coloco como sua intercessora, né? Coloco o teu nome na minha caixinha de oração, me proponho a orar por você, né? A conversar com você. Seja qualquer hora que você quiser e puder, liga para mim, fala comigo. Tem também o meu Face pessoal, Luciane Canaoca. Não sei quem entrou me dá um boa noite aí para me dar um shalom, shalom. Eu entrei uns minutinhos mais cedo para poder dar as boas-vindas, né? E que privilégio abrir este mês de setembro, né? Este mês onde o mundo todo para, eu acredito que para, né? Um pouquinho para refletir, né, sobre um tema tão importante, tão relevante, né, de conscientização contra o suicídio. Isso mesmo, uma campanha nacional e internacional que o mundo inteiro faz de conscientização, né? E eu estou aqui para falar com vocês essa noite com uma convidada muito, mas muito especial, pastora Jussiele, né? Uma pastora amada, querida, né? Que desde que começou o SOS Oração e começou as lives SOS Oração, ela tem estado exatamente, né? Abraçada também com a gente, né? Apoiando, né? Nos ajudando na medida do possível, sempre estando aqui, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, né? Eu separei hoje, eu não sei se vocês estão me ouvindo, você que entrou, pastora Jussiele, a paz do Senhor Jesus, shalom, shalom, preciosa. Entrei um pouquinho mais cedo para poder trazer um louvor, né? Para esperar o pessoal ir entrando. Shalom, shalom, preciosa. Vou colocar o louvor aqui para a gente ouvir. Vocês me ouvem? Você me ouve, pastora? Bem? Você está me ouvindo bem? Eu não coloquei o fone. Eu não coloquei o fone ainda. Será que eu vou precisar colocar o fone hoje? Sempre eu falo que não vou colocar fone, mas acabo colocando. Shalom, pastora amada, que privilégio. Vou colocar um louvor aqui para esperar o pessoal entrar e para você entrar também. Já te enviei o convite, pastora Jussiele Tatira, por favor, assim que você quiser, por favor, entre, né? Eu creio que nas suas notificações deve ter ido o convite para você, tá bom? Vou colocar aqui um louvor para vocês, enquanto o pessoal entra. Shalom, shalom, pessoal, vai entrando, vai dando boa noite, para me deixar um shalom para vocês. Shalom, shalom, povo de Deus! Vamos declarar o nome de Jesus sobre toda mente e coração. Existe paz na presença do Senhor. Creia! Deus tem muito para derramar no seu coração essa noite. Shalom, Ada Maria! Oh, aleluia!
Shalom, shalom! Minha amada! Vamos ouvir um pouquinho esse louvor? Eu já falo contigo. Tá ouvindo? Perfeito. É poderoso. Oh, aleluia, Jesus! Alexandra, shalom, shalom, seja bem-vinda! Vamos declarar o nome daquele que pode fazer muito mais nas nossas vidas. Marisa Rodrigues, seja bem-vinda! Shalom, shalom! O nome dele é cura, eu creio! Aleluia! Shalom, shalom, povo de Deus! O nome de Jesus é cura, é poderoso, quebra cadeias, dissipa as trevas e traz cura ao seu coração. Oh, aleluia! Seja bem-vindo, amados do Senhor. Vem incendiar os nossos corações, Jesus, esta noite. Isso mesmo, declare pelas ruas o nome de Jesus. Aleluia! O nome de Jesus. Compartilhe essa live. Compartilhe essa live. Mande um direct. Convide um amigo para assistir. Porque o Senhor tem muito para derramar aos nossos corações. Oh, Senhor, que privilégio estar com vocês aqui esta noite. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Se eu deixar aqui, nós vamos ouvir muita coisa abençoada. Pastora, você me ouve bem, minha amada? Sim, querida, perfeitamente. Você me escuta? Perfeitamente. Hoje eu creio que não vai precisar usar o fone. Eu não estou no escritório, lá não tem ar, estava muito quente. Eu acabei vindo para um lugar que tinha ar. Glória a Deus por isso. Eu queria agradecer a Deus. Vera Lúcia, seja bem-vinda. Shalom, shalom. Você que está nessa live, que entrou nessa live, compartilha essa live. Eu creio verdadeiramente que o Senhor falará ao seu coração, porque o Senhor derramou. Eu creio, sem sombra de dúvida, ao coração da nossa convidada especial essa noite, a nossa queridíssima, amada, preciosa pastora Jussiele. Isso mesmo. Gostaria de agradecer a Deus por abrir Setembro Amarelo com você, minha amada. Que honra para mim. Que alegria você se lembrar de mim. Meu Deus. Para mim é uma alegria, uma honra. E olha, nem combinamos, estamos de amarelo. Estamos de amarelo. Aleluia. Glória a Deus. O mês de setembro, para mim, é um mês crucial, é um mês assim de aniversário mesmo do SOS Oração. Amém. Foi um mês que eu estava de joelhos aos pés do Senhor Jesus,
quando ele veio ao meu coração para que eu abrisse exatamente o SOS Oração, me tornasse uma intercessora. Para Amém. tornar uma intercessora, basta você ter um coração apaixonado por Jesus, amado. É verdade. Se você tiver um coração apaixonado por Jesus, o Senhor te levanta como intercessora. E é glorioso. Nossa, eu tenho uma caixinha aqui em casa, tá aqui atrás de mim, e eu coloco o nome das pessoas que me mandam inbox. Por isso, se você tiver, né, um pedido de oração, além da nossa querida convidada, a pastora, fazendo o término desta live, né, eu também vou estar anotando o seu pedido e colocando nessa caixinha que todos os dias eu oro juntamente com o meu esposo. Nós tiramos um tempo de oração e quando um casal se levanta como intercessor, o inferno abala. Aleluia. Eu creio nisso. É verdade. Raro Ayub, shalom, shalom, Raro. Glória a Deus. Queridos, eu quero primeiro, antes de eu começar falando exatamente sobre o nosso tema, né, fantástico, relevante, importante desta noite, Sim. eu gostaria que a nossa pastora, ela já fez live comigo, ela já se apresentou, mas de repente tem alguém entrando hoje ou que vai assistir depois e não conhece essa preciosidade, essa amada, essa querida, que tão gentilmente, né, aceitou estar aqui conosco esta noite de setembro, num mês, né, importantíssimo, internacionalmente dizendo, né, porque é uma campanha internacional Setembro Amarelo, né? Então, eu quero agradecer e gostaria que você falasse um pouquinho de você, você se apresentasse, pastora, por favor. Muito obrigada. Me chamo Jussiele, para quem não me conhece, né? Tenho 41 anos, amo trabalhar com pessoas. Para mim, assim, é uma alegria poder participar e conhecer mais sobre a cultura das famílias, a identidade que cada pessoa carrega, a verdade, né? Porque cada lar, para mim, é uma cultura. Então, eu amo estar inserida nesses temas de relacionamentos, famílias, emocional também é um tema muito atraente para mim, particularmente, né? Como filha de Deus, eu acredito que, como você disse aí, para ser uma intercessora, basta amar Jesus e amar as pessoas, né? Porque a intercessão, na verdade, ela é uma forma de amor, uma expressão de amor. Então, eu amo participar do dia a dia, dessas questões, porque eu acredito, sim, que todas nós temos muito de Deus para compartilhar e acrescentar na vida, né? De uma amiga, de um amigo, de uma mulher, né? Então, eu sou casada com o Décio, que também é pastor, sou mãe do Júnior, que completa 20 anos logo mais. Glória a Deus. Sou mãe da Ana Clara, que tem 11 anos. E a nossa família, toda a nossa casa serve ao Senhor, para a glória dele. E fazemos parte do reino, né? E eu estou aqui com muita alegria, porque esses encontros que você promove, Lu, é muito legal. Glória porque ele quebra a barreira do denominacional, da religião. Ele não está voltado somente para um grupo específico, e eu acredito que é isso mesmo, que a palavra de esperança, a palavra de fé, o amor, ele precisa alcançar todo o povo, tribo, língua, nação. Glória a Deus. Então, a gente precisa sair mesmo fora do nosso arraial, assim, e chegar onde a internet nos levar. Então, muito obrigada, viu? Mais uma vez, por você me dar o privilégio de estar aqui com você e por você não desistir, né, desse projeto, que são 4 anos que você me contou, e eu sei o quanto é difícil a gente persistir em algo que Deus coloca nas nossas mãos. Então, eu sou muito grata por sua vida, pela vida do seu esposo, por vocês se esforçarem. E o mais lindo foi o que você acabou de dizer, que vocês oram pelas pessoas que mandam os pedidos. Então, isso não tem preço. Vocês só vão ter noção disso na eternidade. Quando vocês chegarem lá e ver quantas pessoas vocês abençoaram através da oração, da dedicação,
oração. Olha aí, ó. A nossa Aleluia. caixinha de oração, gente. SOS Oração tem uma caixinha. Muito obrigada pelo comprometimento de vocês. Amém. Pastora, a sua igreja fica onde? De repente tem alguém dessa região que gostaria de saber onde fica a sua igreja, por favor. Sim, nós estamos no estado de Tiba, na cidade de Itihara. Olha só, glória a Deus pela vida de vocês, minha amada. Glória a Deus. Amém. Eu só tenho gratidão, gratidão por essa noite, gratidão pelo privilégio, gratidão pela sua vida, gratidão pela sua família, gratidão pelas pessoas que estão entrando, Amém. gratidão a você que vai compartilhar essa live, compartilha, assista. Eu sei que a pastora vai trazer uma palavra rema, revelada do céu mesmo para sua vida. Tem alguém aqui falando bom dia. Bom não dia, deve ser do Delmira. Japão. Não. Olha isso, shalom, shalom, preciosa, seja bem-vinda a esta live. Ela foi minha vizinha quando eu morava lá no Brasil, olha que legal. Olha que show, que glória, que bênção, glória a Deus. Eu queria dizer para vocês que eu abro, né, esse mês eu só vou fazer 2 lives, meus amados. Ano passado, nós tivemos o privilégio de fazermos 2, 3 lives semanais para o Setembro Amarelo. Mas eu estou sozinha no SOS Oração, né? Sozinha não, porque eu estou com o Senhor. E quem está com o Senhor está muito bem acompanhado. Amém. É isso. Não é? Mas, assim, o meu esposo, ele está de viagem na próxima semana. Ele vai dar uma passadinha rapidinha, fazer uma viagem. E eu vou ficar cuidando do meu bebezão, né? Do meu filhote. E eu não tenho como fazer as lives com ele. Mas eu vou fazer uma hoje. Quinta-feira eu vou estar fazendo uma outra com uma pastora também e psicóloga, Luciana Dias. E nós vamos trazer para vocês exatamente aquilo que remete ao Setembro Amarelo, né? Que é a depressão, que é o suicídio. Esse tema é importantíssimo. Eu não sei se vocês sabem, mas 1 milhão... Prestem bem atenção neste número. Eu vou trazer uma estatística para vocês agora, para que vocês saibam. 1 milhão de pessoas cometem o suicídio. 1 milhão, olha só. E este número, ele sobe para 15, 20, até 25, né, milhões das pessoas que tentam e não conseguem se suicidar. Então, esse número é tão exorbitante, é tão, assim, preocupante, que nós precisamos falar. Nós precisamos não somente trazer no mês de setembro. O mês de setembro é importante, é relevante, mas depressão dá o ano todo. Este mal do século que tem ceifado vidas, que tem ceifado famílias inteiras, que tem ceifado crianças, idosos. Muitas pessoas têm tirado suas vidas porque não tem mais esperança, não consegue ter sentido da vida. É uma dor muito grande e elas acabam cometendo suicídio. E nós precisamos trazer a luz da palavra, né? Não somente a parte espiritual, mas nós não descartamos a ciência, né? Mas hoje nós estamos aqui para poder trazer a visão da pastora exatamente, porque como ela mesma abriu aqui hoje, dizendo que o tanto que ela ama as vidas, o tanto que ela se importa com as pessoas, e é isso. O que nós podemos fazer? Porque 95% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se nós tivéssemos informações precisas, se nós soubéssemos pelo menos como agir ou como ajudar essas pessoas que estão precisando de uma palavra, de um ombro, de um colo, não sei. Então, nós precisamos de informação. E o SOS Oração se levantou nessa nação exatamente para trazer esse tipo de informação para vocês. São vários tipos de transtornos. Eu já trouxe vários profissionais da área, já trouxe vários pastores abençoadíssimos, pessoas que trouxeram muita informação e nós vamos continuar. Eu não vou parar. Eu vou continuar trazendo para vocês informações
importantes nesta área para você ajudar o seu cônjuge, para você ajudar os seus filhos, para você ajudar o seu amigo, o seu vizinho, o seu companheiro de trabalho. Alguém precisa de uma palavra, mas uma palavra certa, uma palavra rema, uma palavra que não é sua, uma palavra, algo que vai vir de dentro de você. Rios de águas vivas brotariam de dentro de nós se aproximássemos do Senhor. E é o que nós vamos fazer esta noite. E eu quero trazer para você, pastora, para a gente começar. Eu gosto muito, assim, do Augusto Cury. Eu leio bastante, já fiz Free Mind, né? Um estudo muito top mesmo, né? E o Augusto Cury, ele é atualmente o autor mais lido no Brasil e no mundo, né? Vamos dizer assim, né? Ele é professor e ele é referência em gestão de emoção, né? Desenvolvendo em suas publicações assuntos como depressão, ansiedade, sucesso, sonhos e motivação. Então, ele sempre traz algo assim. E eu separei exatamente para essa live, para a próxima de quinta-feira, uma frase. E eu queria começar a nossa live essa noite trazendo essa frase para você, pastor, e para você que está nos assistindo, né? Para ver o que você acha disso. Ele diz assim, Augusto Cury: nunca despreze as pessoas deprimidas. A depressão é o último estágio da dor humana. Forte, né? Muito forte, né? Nós não podemos desprezar as pessoas deprimidas e achá-las que é frescura, que isso vai passar, isso aí é temporal. Não. Porque ela está talvez na última, assim, a dor dela é uma dor tão grande, é o último estágio Tão que ela está da depressão, num caminho que, para fazer o retorno, se ela não tiver ajuda, ela não vai conseguir fazer sozinha. Não é mesmo, pastora? Sim, sim. A depressão, ela é algo tão real e é importante a gente já começar dizendo que a depressão, como você acabou de ler aí, é o último estágio. Então, por isso que essa live ela se torna tão importante, porque ela abre o debate sobre como nós podemos prevenir. Sim. Nós não precisamos chegar ao ponto de uma crise ou não precisamos esperar que a nossa família ou um amigo chegue ao ponto desse buraco chamado depressão para que a gente tire eles de lá. Então, nós podemos identificar isso antes, né? Antes que isso aconteça. E o doutor Augusto Cury, ele fala muito sobre isso. Isso é muito legal, porque assim, ele explica de uma forma que todos nós entendemos. Mesmo quem não é profissional da área, hoje na internet tem muitas palestras dele, vídeos, né, que inclusive durante a pandemia ele se disponibilizou em live. Então tem um vasto conteúdo que é muito importante para o nosso conhecimento. E como você disse, é algo tão real que está mais perto de nós do que a gente imagina. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, depressão, não, é só lá na casa do vizinho, ou é só lá, né, em outro lugar, aqui não vai acontecer. E de repente está já acontecendo sintomas perto de nós, e por isso é importante a gente falar sobre esse tema. E setembro se torna importante por causa disso, porque nos faz lembrar, né, dessa realidade de tudo isso que está acontecendo. Verdade, pastora. O que a Bíblia fala sobre a depressão, pastora? Traz isso para nós, assim, esmiuça isso para a gente, assim, o que a palavra de Deus, assim, traz referente a isso, né? Porque as pessoas têm dúvida, muitas pessoas falam assim, não, porque é aquela coisa, né? Ou é demônio, ou é frescura, ou sempre tem uma explicação que não é a verdadeira, né? Mas hoje nós queremos falar sobre o que a palavra de Deus traz referente a essa questão sobre a depressão. O que a Bíblia fala sobre isso? Nós somos fascinados pela Bíblia, porque lá a gente tem toda a resposta que nós precisamos. Inclusive, essa questão de depressão também nós encontramos dentro das Escrituras
algumas situações, né, de pessoas de Deus, homens de Deus que tiveram momentos ali de dificuldade, e a Bíblia ela não esconde nada, tá tudo exposto ali, né? Tá tudo muito claro. E eu gosto particularmente da história que está no livro de 1 Reis 19, que é do profeta Elias, que todos conhecem, né, os grandes feitos que Elias fez, um homem destemido de Deus, que foi muito usado por Deus, mas ali em um determinado momento ele se sente ameaçado pelo que está acontecendo, e a Bíblia fala que ele entra numa caverna e ele pede pela morte. Então, isso é muito legal, porque a gente percebe que todos nós estamos suscetíveis a esses momentos de fragilidade emocional, né? E o que eu vejo na vida de Elias é que ele, sendo um grande homem de Deus, ali ele teve aquele desgaste imenso depois daquela batalha com os profetas de Baal, né? Então, usado pelo Senhor, na autoridade do Espírito do Senhor, mas o emocional, o físico é humano, é real. Então, a Bíblia nos traz, assim, claramente, né, que o Senhor visitou ele lá na caverna, quando ele estava desejando a morte, e ele foi tirado lá de dentro da caverna. Depois nós encontramos no livro de Salmos, né? Salmos é um livro muito conhecido, assim, por muitas pessoas, cristãos e não cristãos conhecem Salmos, mas o fascinante dentro do livro de Salmos é que tem vários pontos que os salmistas eles escrevem sobre a amargura da alma, o desespero, a tristeza. Davi então, escreveu muito sobre isso também, né, pastor? Exatamente. Então a gente vê que é algo real e são pessoas que conhecem a Deus, amam a Deus. Então aqui a gente já quebra aquela teoria de que é falta de fé, não tem Deus, é falta de oração, é frescura, né? É demônio. É muito mais fácil colocar a culpa no demônio. Sabe por quê? Porque o demônio, você expulsa, ele vai embora. Mas o que não é demônio é algo que é interno, que eu preciso reconfigurar, eu preciso reconhecer, eu preciso buscar ajuda. E isso não é só mandar embora. Eu tenho que, olha, eu estou numa fragilidade, eu estou num momento que eu preciso de ajuda e eu vou procurar ajuda. Então a Bíblia ela traz isso de uma forma muito real, e eu gosto de um Salmos que eu até marquei aqui para eu compartilhar com você, que é quando o salmista ele diz assim, Salmos 32, ele fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão. Mas aí ele diz no verso 7, eu confessei o meu pecado e eu não mais ocultei. Então disse o Senhor, sararei as suas transgressões e perdoarei a iniquidade. Então olha que legal, porque assim esse salmo ele fala que enquanto eu me calo, há um preço no meu físico. Aqui está dizendo sobre pecado. Sim, pecado também pode ser uma das causas, né? Não tem como a gente definir a depressão em uma só causa. Existem vários fatores que levam uma pessoa à depressão. Até a falta de perdão, que eu vou dizer assim, que é uma coisa mais assistida pelas pessoas, que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né, pastora? De repente, ela tem dentro dela uma raiz de amargura que está lá, enraizou, está presente na alma dela, ela vive uma amargura dentro dela tão grande e ela começa a se deprimir muito grande e a alma vai adoecendo e entrando nesse estágio de depressão. É também uma causa, né, que as pessoas conhecem bastante, também, né? Porque a amargura faz com que a pessoa fique remoendo, sabe? Fica aquele sentimento de raiva, impotência, revolta, e aí aquilo vai tornando uma proporção muito maior interiormente se a pessoa não falar, se ela não confessar, se ela não pedir ajuda, né? Então, é sério isso. Então,
Com a Muito sério. depressão, a gente não pode somente colocar, como eu já ouvi, depressão é falta de fé, depressão é falta de oração. Meu Deus, as pessoas estão ali buscando a Deus, as pessoas estão se esforçando e não tem nada a ver com isso, gente. Uma pessoa que está em estágio de depressão, ela não tem força. Não adianta eu virar para essa pessoa e falar assim: olha, vai orar. Olha, ela não tem força. Aquele que já está em Exatamente. crise, a pessoa não consegue raciocinar. Então, quem diz isso tentando ajudar, na verdade, só está atrapalhando. Manda a Olha, pessoa uma ir dica orar. importante aí, presta bem atenção. Você que está assistindo essa live, eu vou dizer para você que a pastora está trazendo algo assim fantástico. Vocês podem falar assim: ah, mas então a gente não pode dizer isso para a pessoa. Não é questão que você não pode, é uma questão que você precisa ter empatia. Primeira coisa, Sim. empatia. Se colocar no lugar de uma pessoa que está sentindo aquela dor, você gostaria de uma pessoa virar para você, a primeira coisa que falasse para você: vai orar, vai ler a Bíblia, que vai melhorar? Não tem como. Ela não está naquele Sim, lugar que ela consegue. Então, então eu não posso falar? Não, não fala. Sabe o que é melhor você exatamente. fazer? Vamos orar juntos? Posso Olha, orar com você? Então, ao fantástico. invés de eu mandar a pessoa ler a Bíblia, liga para a pessoa, vai visitar a pessoa e fala: olha, eu vim compartilhar com você esse versículo que eu estava lendo. Olha, lindo. Manda um áudio para a pessoa, sabe? Olha, Glória a eu li Deus. isso na Bíblia e dá o texto e eu queria compartilhar. Não manda a pessoa ler. Seja você um auxiliador desse momento, sabe? Então, ao invés de mandar a pessoa orar, vamos orar juntos, né? Eu posso orar com você? Olha, eu estava passando na padaria, eu vi um pão, eu lembrei de você, olha, eu te trouxe um pão Oh, com glória. cafezinho, sabe? Então o Espírito Santo, ele leva a gente a fazer isso muitas vezes na, Atitudes, né? Que e falam na mais do que uma correria, palavra, né? na correria, na rotina, a gente acaba deixando. Ah, não, agora eu não posso, agora não dá tempo, agora eu preciso Sim. ir embora, agora eu tenho reunião na igreja. E aí a gente sai correndo e aquela voz que o Espírito Santo falou assim: olha. Para nessa loja de conveniência, leva um cafezinho, leva um suco para essa pessoa, leva um chocolatinho para ela. É uma forma de dizer assim: olha, eu me lembro de você, eu me importo com você. E você vai ser a expressão do próprio Deus na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Entende? Aleluia. E isso não vai acontecer quando a gente não tem tempo. Porque todo mundo está ocupado, todo mundo tem o que fazer. A questão é a gente priorizar aquele momento. E o priorizar é quando tem alguém perto de nós que está precisando de ajuda. Não é quando eu posso ajudar, mas é quando essa pessoa está precisando. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Porque não adianta nada nós termos fé e não termos as obras, não temos atitude. Exatamente. A gente precisa, Exatamente. nesse momento, ser a própria expressão do amor de Jesus na vida das pessoas. E não Glória a Deus. condenar e não julgar. Né? Como que a gente pode ajudar? Você pode se oferecer para ir limpar a casa dessa pessoa. Olha só. Olha, quem tem depressão não consegue limpar, não consegue sair da cama. Conversa com essa pessoa. Olha, você aceita ajuda? Ajunta suas amigas, vai lá limpar a casa, lava a roupa, troca a roupa de cama, Bate um abre a bolinho janela. rapidinho na mão, põe na mesa, chama ela. Sim. No Leva esses, almoço. leva esses sprays com aroma, perfuma a casa com aroma, dá outra vida na Glória a casa, Deus. sabe? Então a gente tem tantos meios. E como você disse, quem sabe fazer um bolinho, faz um bolinho, leva um bolinho. Na hora, né? Ah, eu fiz uma comida aqui em casa para minha família, arroz, ovo frito e carne moída. Não tem problema, é a minha comida favorita, gente. Glória a Faz, Deus. faz uma marmitinha, leva lá, fala assim: olha, eu lembrei de você, eu vim te trazer isso. Então, quem está perto precisa ter essa sensibilidade. E isso faz com que a gente ajude a pessoa a sair desse lugar muito mais rápido. Muito mais rápido. É incrível, é isso mesmo, é fantástico que você trouxe, pastora, porque olha só a diferença, vamos pesar, né? Você dizer para uma pessoa, lê a Bíblia, ou então vai buscar a Deus, vai ouvir um louvor, ó, levanta dessa cama, toma um banho. Nem banho, muitas das vezes, a pessoa que está em depressão, ela consegue Não tomar consegue. Sim. de verdade, né? Do Sim. que é mais importante você dizer, olha, tamo junto.
eu vou aí na Exato. sua casa, eu vou tocar essa campainha e você abre, porque olha, nem que for para mim ficar ali do seu lado ali, ou então fazer alguma coisa, eu tô levando alguma coisa. Fantástico, pastora. Você colocou de uma forma muito fácil, muito natural e prático, né? Então Sim. não temos desculpa para dizer como que nós podemos ajudar uma pessoa que está em depressão, Sim. né? E espiritualmente, pastora, como que a gente pode tratar, né, a depressão espiritualmente falando agora, assim, sem essas atitudes, assim, espiritualmente, Olha, orando apenas? é, é interessante assim, a depressão ela é algo real, que a gente disse, e é algo físico, né? Sim, Então, assim, na questão de pastoreio ou líder espiritual de qualquer aí, religião ou denominação, é importante nós termos a maturidade de entender o nosso limite como líder espiritual. Porque a depressão ela precisa de ajuda clínica, que é a sim, questão da medicina, e isso não cabe a mim, pastor, querer fazer a parte da medicina. A muito bem, pessoa está com problema de perfeito. insônia, não dorme, está desequilibrado, não consegue trabalhar, está com acesso de raiva, explode, não tem autocontrole. Queridos, esse momento não é momento de oração, é momento de levar essa pessoa a uma clínica e procurar uma ajuda especializada. Olha só, Tra- fantástico. Tratado isso, tratado a questão física, tem a questão de hormônios, né? Que tem pessoas que têm o balanço dos hormônios estão ruins e precisam ser tratados. Então, tratar dessa parte física, entra a questão espiritual, que aí nós vamos trabalhando o sentimento, né? Olha só. Eu costumo perguntar como você se sente hoje. Triste, feliz, angustiada, com medo. Então, aí nós vamos tratando o sentimento. Medo, da onde veio esse medo? Medo do quê? Vamos falar sobre o medo, né? E aí, Buscar a raiz, né? sim, Tentar ver a raiz da onde veio, né? sim. Então, aí oramos em cima daquilo. Aí eu, né, vou orar com essa pessoa sobre aquele medo, sobre a tristeza. Então, são pontos que vão sendo tratados de forma singular e passo a passo. Existe a questão da terapia, que é importante a gente enfatizar também, que é a Sim, parte psicológica, né? Porque na sim, nossa cultura brasileira tem um tabu quando a gente se fala de terapia e psiquiatria. Os brasileiros colocaram o psiquiatra como médico dos loucos, né? E muita exatamente. gente tem dificuldade, tem aversão, né? E eu achei interessante que um dia eu estava conversando com um psiquiatra. Ele falou assim: a minha profissão é tão difícil porque se você quebra um pé e chega no ortopedista, ele vai tirar um raio-x, vai mostrar que o seu pé está quebrado e vai te dar o remédio. E você toma o remédio, você não questiona. Você pega e se trata. Agora, a minha profissão como psiquiatra, eu não tenho como tirar um raio-x da sua cabeça e te mostrar que o seu cérebro está em disfunção nesse momento, que você Olha só, está com desequilíbrio. Então, eu tenho que ficar convencendo os meus pacientes por que eles precisam tomar medicação. olha Eu só. achei isso, não é? Eu achei isso interessante. E, Então, são, assim, e fazem e incrível também, pastora, porque eu precisei exatamente, quando entrei em depressão, de tratamento clínico e de um psiquiatra exatamente para trazer uma medicação pelo transtorno sim, de sono que eu tinha e tudo mais uhum, da depressão, e eles vão fazendo testes, eles trazem assim uma medicação bem, as pessoas têm muito preconceito em relação a remédio, mas eles começam com um medicamento bem fraquinho para ver sim, se você se adapta. Depois ele aumenta um pouquinho se você fala assim: "Não, eu continuo não dormindo". Ele aumenta um pouquinho dependendo da sua altura, do seu peso, uhum, né? Tudo ali. E ele vai trazendo aquilo e as pessoas falam assim: "Nossa, eu vou ficar dopada, jogada na cama". Às vezes nem é para isso a não, medicação. Às vezes vai ser exato, só para acionar um hormônio na sua sim, mente exatamente por falta daquilo, exato. entendeu? Uhum. E assim, as pessoas elas vivem muito melhor quando
consegue, né, acertar o medicamento certo, a dosagem certa. Sim. A pessoa está sofrendo, às vezes, há tantos meses, que eu já conversei com várias pessoas, Sim. e elas me disseram assim, Ju, se eu soubesse que ia ser assim, eu já tinha procurado ajuda há muito tempo antes. Eu sofri tempo demais por causa desse preconceito com a psiquiatria, por achar que vai ser dependente do remédio a vida inteira, que é uma grande mentira também. Exatamente. Né? Então, assim, são palavras que às vezes ouviram, comentários dentro das próprias famílias, É um que um tabu ainda, né, as pastora? Vamos dizer, né? É pessoas um tiram tabu ainda para ser sarro. quebrado, né? Exato, e aí gera essa questão. Então, assim, o psiquiatra, ele entra na questão do medicamento e a terapia, que é a psicologia, ela entra para ordenar os nossos pensamentos. Porque o medicamento, ele não vai mudar a forma de pensar. O Exatamente. medicamento, ele melhora o sintoma físico, né? Sim. A insônia, a ansiedade, crises de pânico, medo. O medicamento vai atuar nessa área no cérebro. Agora, a mudança de hábito, pensamentos, né? É a psicologia, são os psicólogos que nos ajudam. Então, isso também é muito importante. E os pastores, no caso aqui, a igreja entra no lado espiritual, que é o lado de oração, né? Leitura da Bíblia, trazer uma meditação junto, orar junto, de repente ter um momento ali de aconselhamento, ou como eu te disse, ir na casa da pessoa, né? Levar servir, a igreja está aí para isso, para servir. É corpo, alma e espírito, né? Você está trazendo o tríplice, né? Exatamente. Para a gente poder estar exatamente, os três estarem bem, né? Sim, o corpo, a precisamos. alma e o espírito, né? Só que é interessante porque quando a alma não está bem, que é a questão dos nossos sentimentos, sim, o espírito parece que ele murcha, né? Exatamente. Então, assim, aí que gera esses falta de informação, vamos colocar assim. Ah, é demônio, é falta de fé, a pessoa está em pecado. Mas tomar remédio já é algo, é um tabu tão grande. Gente, eu não estou aqui pregando para você tomar remédio, Lógico, por favor. Nós estamos não. trazendo aqui Sim. informações para vocês. Sim. O que nós estamos querendo trazer para vocês é vários caminhos de ajuda para você. É isso que nós estamos trazendo. E que no Mas caso... uma coisa, pastora, que eu já assisti, eu já ouvi muitas coisas de pessoas que estão exatamente com o corpo, né? O psique da pessoa está tão atrapalhado, o sono, transtorno dos tantos problemas e pessoas exatamente, né? Vamos dizer aqueles megas espirituais dizendo para ela assim: se você tomar remédio é porque você não tem fé e você não confia em Deus. Aí a pessoa não toma o remédio, a pessoa não vai no psicólogo, a pessoa só fica dentro de casa e ela vai adoecendo, aí é um número exorbitante de suicídio que nós temos. O Japão está exatamente em 5º lugar. Lu, a gente pode aproveitar e citar que o suicídio entre pastores e líderes tem crescido absurdamente. Exatamente. Então, jamais, a gente não está aqui para fazer apologia de medicação, sim, porém, no caso da depressão, é necessário. E tudo bem, gente, tudo bem. Se eu preciso, nesse momento, de uma ajuda, eu vou tomar. É como uma pressão alta. Quem tem pressão alta precisa de um medicamento para controlar a pressão, né? Então, é um momento, nós precisamos entender isso e ter maturidade. Que pelo fato de eu crer em Deus, eu não estou isenta de passar por angústias, por lutas, né? E tem lutas, tem angústias que nós passamos e você diz assim, mas olha, eu sou forte, eu aguento, tal. Mas chega um momento da vida que aquela força, de repente, não aconteceu como eu queria. E eu costumo dizer que a depressão, na verdade, é uma pessoa muito forte, que ela lutou muito e ela se desgastou demais para chegar no ponto da depressão.
E Então, ser forte todo dia é difícil. é um lugar Não é tarefa muito fácil. É muito cansativo. perigoso. É, Eu acho perigoso você achar que você precisa te ensinar a ser forte, pronto. Não me cabe ser fraco, não me cabe chorar, não me cabe, sabe? Não, se eu ficar chorando, murmurando, é murmuração, é pecado. Não te cabe neste lugar. Quem foi que disse que não te cabe neste é. lugar de choro, sabe? De mostrar sua fraqueza. Elias fez isso quando você começou a dizer sobre Elias. Sim. Elias passou exatamente por isso. Davi escreveu exatamente sobre Sim, isso. A fraqueza da alma, exatamente o adoecimento, é. a tristeza, né? Que vai, assim, adoecendo a tua alma, te deixando, assim, exatamente para baixo. Aham. Muito mal mesmo. Por E quê? Porque ser forte todo dia é uma tarefa difícil e é é difícil, perigoso. gente. Nós somos humanos. Sim. E é ilusório pensarmos que nós vamos ser fortes e que a gente tem que dar conta de tudo. Não, nós não temos que dar conta de tudo. Fantástico. Terá momentos que vamos ter que dizer não, não consigo, não posso, não vou. Glória a Hoje eu não Deus. estou bem, sabe? Glória a Olha, veja Deus. bem, eu sou pastora, como você citou, e tem dias que eu falo, hoje eu não estou bem para aconselhar. Eu Olha falo. só. Só que demorou para eu chegar nessa maturidade. Por quê? Porque eu aprendi que o pastor tem que estar pronto Olha. todo tempo, toda hora. Ah, se ligar de madrugada, o pastor tem que ir. Se ligar, não importa o momento, eu tenho que parar tudo e estar lá. Espera aí, o pastor também é gente, também é humano. Exatamente. Tem dia que nós estamos cansados, sobrecarregados, né? Então, tem dias que eu falo assim: olha, podemos remarcar o nosso aconselhamento para amanhã, o nosso encontro para amanhã? Glória a Deus. Então, isso é uma maturidade que nós precisamos ter, e eu me coloco aqui para que outros líderes, né, tirem as suas máscaras e entendam que eles não precisam ser Aleluia. fortes o tempo todo. Glória a Deus. Porque quando o líder ele assume um lugar de perfeição, né, tem muito líder dizendo que eles não pecam. Gente, eu fiquei assustado com isso esses dias. Chegou no meu conhecimento assim, líderes de igreja falando assim: "Não, eu não peco". Misericórdia, como assim? Todos nós estamos suscetíveis. E se o líder tiver uma mentalidade distorcida, o povo vai sofrer. Nós não podemos Exatamente. cair nesse erro, né? Então, assim, então é importante a gente separar a questão fisiológica, sentimento de alma e espiritual, como foi a pergunta que você me fez. E Sim. aí, é por isso que a gente tem que procurar ajuda. Quando é que eu preciso procurar uma ajuda psiquiátrica? Quando eu tenho sintomas físicos, como você disse, insônia, palpitação, tremedeira, que mais? Descontrole, né? Explosão, briga, Irritabilidade, né? irritabilidade, né? Então, assim, são sintomas que eles já vão denunciando. Sabe quando a cabeça não desliga? Durmo, porém a minha cabeça fica revivendo tudo que eu fiz hoje, ou ela já começa a viver tudo que eu tenho que fazer amanhã durante o sono. É um sinal. Então, assim, quando os sinais persistem, precisa tomar cuidado e procurar ajuda. E quanto Olha só. antes procurar ajuda, mais guardado, mais protegido você vai estar de não entrar em depressão. Qual é o problema? É quando nós ignoramos esses sinais físicos e a gente diz: não, vai melhorar, não, eu vou conseguir, não, eu vou fazer, eu vou lá. E aí os sinais vão intensificando, intensificando, até que chega aquele lugar que você fala assim: não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não quero sair de casa, entende? E aí, Fica quando entra. recluso, né? Começa a ficar recluso. E esse Aí lugar começa a é. sair para o quarto, fechar as cortinas, E, já quer dormir um pouco mais, e, né? E é tudo assim, tudo que passa do normal, se tornar normal, já é preocupante, é, pastora. Dormir demais, não sair da cama, é sim, algo muito preocupante, preocupante. entendeu? Por Bem exemplo, os lembrado. jovens. Eu me recordo que eu fiz com uma pastora sobre jovens, sobre a depressão e os jovens, adolescência, né? E muitas das vezes o jovem ele está trancado dentro do quarto ou jogando game
ou da internet, ou somente olhando para o teto, gente. Uhum. Somente olhando para o nada. Sim. E os pais falam assim, pelo menos está dentro de casa. Não. Pelo menos está Saudade. ali dentro, É. está aqui debaixo dos meus olhos, está tudo certo. Sim. E simplesmente você não perguntou nem sobre o dia daquele adolescente, como que foi. Ele não fala quase, ele é uma pessoa mais na dele, e eu não fico perguntando, é aborrecência, essa época não tem. Aborrecência é o melhor momento para diálogo. Eu vou dizer isso para vocês. O melhor momento do pai ser pai, da mãe ser mãe, é na adolescência. É a fase mais difícil, mas também é a fase mais perigosa para entrar em depressão, ainda mais na nação que nós estamos, Japão, gente. Sim. O que tem de jovens trancado dentro de quarto, em depressão, e muitos deles ceifam suas vidas sem que os pais saibam o que estava acontecendo. Eu conheço uma pessoa que estava limpando a casa e estava com o aspirador ligado e começou a chamar o filho. Vem me ajudar, vem aqui me ajudar a limpar. E essa pessoa contando para mim, o dia que essa pessoa contou para mim, assim, tinha tipo assim 3 dias que tinha acontecido, acho que 3 ou 4 dias que tinha acontecido o crematório do filho. E ela pegou e limpando a casa e ela, vem me ajudar, desce. Olha, se você não descer, eu vou aí, desce aqui que eu quero falar com você, vem me ajudar. E ela limpando a casa. E ela disse que limpou a casa toda e o silêncio, assim, porque o menino estava acostumado a ficar trancado dentro do quarto. Aí ela falou assim, eu vou subir. Desligou o aspirador de pó, subiu as escadas. No que ela abre a porta, ele tinha se enforcado com a cordinha do varal. E ela encontrou ele já sem vida dentro do quarto. E nós precisamos, eu estou trazendo para vocês um alerta, pais. Sabe, quando o seu filho estiver muito parado, olhando para o nada, muito trancado dentro do quarto, sabe, sempre dá uma batidinha, sempre pergunta como está, sabe, convida ele, participa, traz ele para participar das coisas que você está fazendo, não tira os teus olhos deles. Sim. Porque é muito, pastora, aqui no Japão, essa vida cotidiana nossa, por exemplo, eu estou no Japão há quase 30 anos praticamente. E eu trabalhava muito e minha filha ficava muito sozinha em casa. E isso acontece muito, é muito natural acontecer com os pais que trabalham muito, os filhos ficam muito sozinhos dentro de casa. E por eles ficarem muito sozinhos, muitas das vezes a gente chega em casa, a gente já perdeu o controle daquilo e o filho está trancado dentro de casa ou com amizades de pessoas, não sei, ou na internet. Gente, temos que cuidar das nossas crianças, temos que cuidar dos nossos adolescentes, temos que prestar atenção no nosso cônjuge. É muito importante. Você, igual eu falei para vocês, essa caixinha, eu sempre escolho uma oportunidade de orar pelas pessoas. Eu falo pro meu esposo, coloca a mão, sacerdote! Aí ele coloca a mão, eu vou lá, põe minha mão em cima, falo, agora o negócio vai. Ele ora, eu oro, exatamente, porque eu creio muito que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, como diz na palavra de Deus. Lu, né? sabe, você falou algo interessante sobre jovens e adolescentes e eu queria aproveitar essa deixa e dizer assim que o cansaço ele rouba das famílias a convivência. Sim. Então, existem situações críticas dentro das famílias que não é a oração só que vai resolver. Vocês podem até se assustar com a minha fala agora. Porém, há muitos jargões dentro das igrejas que os pais dizem, vamos orar, Deus vai fazer. Não, Deus não vai fazer a parte que eu, mãe, tenho que fazer. Exatamente. E o pai tem que fazer, nós temos que fazer. Então, você disse algo bem interessante, porque a realidade de imigrantes é que as pessoas trabalham demais e os filhos acabam ficando, né, muito tempo dentro de casa. E eu entendo a necessidade das famílias, porém, nós precisamos atentar para a necessidade dos filhos. E aí, o que acontece e o que eu vejo muito? As famílias priorizam o financeiro e esquece da pessoa, do filho,
da filha, sabe? E o tempo que nós estamos perdendo, entre aspas, no dia a dia com os filhos, nós não vamos recuperar mais. É E verdade. É verdade. provavelmente, Pastora, fantástico. e provavelmente o dinheiro que você está trabalhando, que hoje está difícil ganhar, talvez mês que vem, ano que vem, você nem vai ter esse dinheiro na sua mão mais. Entende? Exatamente. Então, assim, as famílias precisam olhar com um pouco mais de amor, porque nós estamos vivendo um tempo aqui. Eu também cheguei no Japão já há 30 anos atrás, e o que eu vivi aqui no Japão são a separação das famílias. Porque Sim, as famílias trabalharam tanto e exatamente. casamentos que terminaram, relacionamentos de pais e filhos que hoje não conversam, né? Então, o que é muito natural? O que você disse, o jovem ficar dentro do quarto e os pais acharem normal, não é normal, entende? Aqui em casa a gente tem uma regra que nos nossos quartos não tem televisão. Quer Olha só. assistir televisão tem que ser na sala. É todo mundo na sala. E tem um momento que a gente para e a gente sai nos quartos. Vamos todo mundo para a sala, estamos na sala e a gente leva todo mundo para a sala. Porque Olha a que gente tem que ter fantástico. essa convivência. E o que é o grande problema? Os filhos começam a falar japonês, porque a maioria estuda em escola japonesa, os pais não falam japonês, e aí esses filhos vão crescendo, eles vão perdendo o diálogo dentro de casa por conta da cultura. Que os pais têm a Exatamente. cultura brasileira e os filhos têm cultura japonesa. E cabe a nós pais lutar para manter a nossa comunicação. Então, Exatamente. se a gente permite os filhos falar japonês dentro de casa, vai chegar um momento, gente, eles dominam muito mais que nós o idioma. E vai chegar um momento que a gente não vai conseguir entender eles. Então, por isso, é uma luta diária. Vamos conversar em português, vamos conversar em português. E aí você pode ouvir do seu filho, mas eu moro no Japão, mas eu não preciso. Precisa falar português, porque dentro de casa nós vamos conversar em português. Então, Lindo isso. isso Lindo, é pastora. importante, sabe, Lu? É Sim, trabalhar essa questão emocional, mais a comunicação. É muito perfeito. importante. A minha filha, nós fizemos dessa forma, pastora. Dentro de casa só se falava o português. Aí eu falava para ela, da porta de casa para fora, dentro da escola, Sim, você, e com seus amiguinhos japoneses, você vai falar o japonês. Né? sim. Quando a Em gente põe casa é algum igual. ambiente necessário, vai ser assistir. Mas dentro de casa é o português. Sim. Só que meu esposo fazia inglês na época. Aí ele levava ela para o inglês. E criança ou adolescente, eles são muito rápidos. Muito. É muito rápido, a mente deles estão fresca. E Sim. eles aprendem assim idiomas de uma forma linda mesmo, Sim. né? Aí as pessoas falam: não, tem que ensinar, é difícil. Não, é preguiça. Preguiça, muitas das vezes, dos pais ensinarem a língua materna. Exatamente. E muitas das vezes deixar com que o filho domine nessa autoridade e não queira falar a língua materna. E só quer falar o japonês e trazer o japonês para dentro de casa. Então, nós estamos no Japão, eu falava para ela, tudo bem, mas a sua avó não está no Japão. As suas tias não estão no Japão. Exatamente. Então, você precisa conversar com elas por telefone, porque você precisa desse contato. Você não está arrancando essa sua família, colocando de lado e nunca mais eu falo. E é um erro muito grande que acontece. Mas isso traz confusão. Traz nada. Eu decorei o quarto dela com os 3 idiomas: português, japonês e inglês. E hoje a decoração minha era mais 6. letras do alfabeto, alfabetizei com caminho suave. E tá aí, firme, forte, saudável, fala vários idiomas e é uma benção. Nós precisamos cuidar, sim, e lembrar exatamente disso, que precisamos ter esse cuidado, porque se eles começam a falar só o japonês, aí eles retornam para dentro de casa, o diálogo, que é algo importantíssimo dentro de uma casa e numa família, já não acontece. Perde, porque na cabeça deles, eles pensam assim, meus pais não falam japonês, eles não conseguem me ajudar. Exatamente. E aí eles se fecham no mundo dele, com os problemas deles. E agora com essa questão de internet, assim, os problemas são muito maiores. Tudo muito precoce, tudo acontece muito mais rápido, né? Só que a cabeça da criança não mudou. Meu pai não fala, ele não consegue me ajudar.
E aí eles entram nesse lugar de depressão porque eles acham assim, ninguém pode me ajudar, é melhor eu morrer, porque daí eu não dou Exatamente. problema para ninguém, né? Não vou dar mais problema para os meus pais. E às vezes os pais nem sabiam. E assim, a gente já teve também contato com algumas famílias que perderam seus filhos e é muito triste. É muito triste, pastora. É horrível, assim. Se você for ver, assim, às vezes eu fico assim pesquisando as estatísticas, eu fico vendo a quantidade da faixa etária, mais ou menos assim, de 7, olha só, de 7 a 12 anos, sabe? Esse número, quanto que tá no ano, quanto que tá assim, Gente, sabe? é Como que criança. tá acontecendo, né? Eu lembro que eu fiz uma live, eu acho que não tem muito tempo, com a missionária Ana Cristina, eu estava falando para ela exatamente sobre a floresta que temos aqui no Japão, né? A Okigahara, exatamente para lá onde vai as pessoas cometerem um suicídio. E eu peguei e fiquei assim, falei, meu Deus, quando você vai ver até lugares próprios para as pessoas tirarem, ceifarem suas vidas, porque desistiram de tudo, desistiram da família, desistiram de viver, adoeceram suas almas, simplesmente não tem mais nenhuma esperança. Amigos só estão no telefone, não conversam. Esses dias eu perguntei para uma pessoa, falando assim, quantos amigos você tem? Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, eu tenho um monte. Eu falei, verdade, mas eu tô falando amigo, amigo. Aí perguntou, por quê? Quantos amigos você tem? Eu falei assim, amigo, 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 dá para me contar numa mão, ainda sobra. Mas eu tô falando amigo. Ele falou, não, na internet, no Face, no Instagram, eu tô cheio de amigo. Eu falei, meu Deus, que ponto nós chegamos, Sim, né? Que sim. nós julgamos as pessoas do outro lado amigos. Vamos para os restaurantes, ficamos no telefone. Temos uma regra. A minha filha, ela mora em Urawa, trabalha em Tóquio, e todas as vezes que ela vem nos visitar, ela leva a gente no restaurante. Eu acho que eu já contei isso para você, não sei, eu contei numa live. E ela fala assim: se não pegarem no telefone, eu pago a conta. Olha, de verdade, o telefone toca, treme, balança, a bolsa só falta cair no chão e dar um mortal. E meu coraçãozinho fica ali assim. Fala, mas não, eu não vou pagar essa conta. Perfeito. Aí a gente tem essa regra. E é uma regra legal, Muito bom. sabe? Porque ela fala, mamãe, eu já estou longe, eu já trabalho a semana inteira. Eu venho visitar vocês esporadicamente. E quando eu chego, você tá na internet, Não papai dá, tá na internet, dá. e nós não temos diálogo, a gente só fala por telefone quando dá, porque ela também é muito ocupada. Sim, Então, sim. nós precisamos entender, usar a internet com sabedoria, com maturidade e prestar mais atenção nos nossos filhos, no nosso cônjuge de Uhum. verdade. Muitas das vezes é o nosso cônjuge que está adoecido, está cansado, está estressado, está assim, sabe, no limite. Isso. E a gente não consegue enxergar. Uhum. A gente, principalmente assim, é muito mais fácil, um número, né, muito maior de mulheres do que de homens. Porque o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, não pode colocar seus sentimentos, e ele é o provedor da casa, ele tem que estar forte todos os dias. E muitas das vezes o nosso cônjuge está doente e nós não conseguimos enxergá-lo. Sim. Não é verdade, Muito pastor? importante, muito importante. Essa questão de perceber, né, o Sim, comportamento do outro. E a internet, como você colocou bem aí, os telefones, eles estão distanciando as exatamente. pessoas que moram dentro da mesma casa. Né? Então, isso é uma realidade muito triste, porque muitas pessoas não percebem que dentro de casa o cônjuge está com problema. Por quê? É porque essa pessoa é ruim? Não. É porque quem está com sintomas já, ele acostumou a ser tão forte que ele camufla bem o que ele está sentindo. Então, assim, a Exatamente. família tem que prestar muita atenção, né? E algo que é bem importante eu compartilhar com vocês, que eu aprendi, que a gente precisa ter uma rotina do sono. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Nós temos que ter um horário para Olha, desligar a luz do quarto, estabelecer, por exemplo, 11 horas da noite, eu desligo a luz e vou dormir. E eu acordo, suponhamos, 6, 7 da manhã. Não importa se é feriado, se é folga, eu preciso manter essa rotina. olha. Porque o meu cérebro precisa entender que eu já dormi o tempo suficiente, o dia clareou e agora eu preciso levantar. Qual é algo que dá esse distúrbio que você disse, de não querer sair do quarto, ficar tudo fechado, no escuro, porque a gente se acostuma
a ficar muito tempo na cama.